Vem mulher, pra ser a minha amada, no meu samba no compasso. Vem sambar, vou agradecendo a cada verso, teu sorriso, teu gingado. Vem sambar, vem com toda a tua calma, aumentando a ilusão. Eu esqueço a tristeza, me vendo nesta beleza que é você, mulher. Eu esqueço a tristeza, me vendo nesta beleza que é você, mulher. Você, mulher de corpo e alma, estremece a minha calma. Eu esqueço a tristeza, me vendo nesta beleza que é você, mulher. Simbora! Lá, 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 que bonito! Lá, 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 Boa tarde a todos os catarinenses, nós estamos ao vivo em mais uma mesa redonda, em mais um show da tarde, nessa terça-feira. Hoje é o último dia do mês de março e nós abrimos o show da tarde com esse astro da música brasileira. Vamos aplaudir ele, Almiro Reis! Aí, garotinho! Que voz, que talento, boa tarde. É melhorando, vocês merecem. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores, presentes, senhoras e senhoras. Tudo bem com você? Tudo bem. Sempre um privilégio, uma emoção em vê-lo, em revê-lo, porque a cada programa você sempre prepara uma história linda e uma história diferente. Isso é bacana. Eu te falei. É verdade, né? Você é aquele cara que tem aquele leme, não importa o tamanho do navio. Claro. Você sabe, você é um grande piloto de um navio. E o leme você sabe administrar como ninguém. Obrigado, Tadeu. Feliz Páscoa, uma ótima semana e vamos aplaudir o Almiro Reis! É claro que é sempre um prazer, é um fardo muito difícil de carregar, é muito difícil, porque a cada mesa redonda que nós realizamos, nós somos cobrados, não só mais aqui na Grande Florianópolis, não só mais em Santa Catarina, mas a nível de Brasil e outros países que nos oportunizam por esse sistema importante que é o sistema da internet. E hoje, mais uma vez, o show da tarde, a Prime TV está sendo presenteada. Porque para ter esse cara aqui, na nossa mesa redonda, é muito difícil mesmo. Ele já foi diretor da OAB, não sei se ainda exerce essa função na OAB. Ele tem um domínio sobre o mercado imobiliário e também sobre condomínios. Todos vocês já receberam aí uma pauta, um fly para que todos possam antenados. E eu fui buscar duas informações. A maior imobiliária do meu país, que é a Visão Imóveis, o doutor Wilson Andrade, nos ajudou a montar esse questionário.
E também o doutor Alfredo do Sindiconde, não desprestigiando os demais sindicatos, evidentemente, também colaborou conosco para que vocês tivessem as melhores perguntas, as perguntas mais difíceis, para que nós possamos esclarecer. Portanto, vamos aplaudir o nosso convidado central de hoje. O cara é muito bom, hein? É muito bom. Vamos aplaudir ele, doutor Vantuir Menegotto! Muito bem, pode sentar aí. Pode sentar, porque aqui não tem conversa não. Aqui o negócio, a cobra vai fumar. Mas é necessário que toda vez que a gente acorda, a gente abre os nossos olhos, e toda vez que a gente fecha, antes de fechar os nossos olhos, a gente possa equilibrar o nosso estado emocional e também espiritual. Portanto, nós estamos sentindo a necessidade da fala, da apresentação do nosso líder maior, Pastor Taborda! Boa tarde, amigos, telespectadores. Boa tarde, Tadeu Soares, doutor Menegotto, amigos da mesa. Esta semana, em nossa casa, estávamos falando a respeito de saudade. Nossos pais faleceram e começamos a pensar neles. E eu me lembrei de uma frase que meu pai sempre dizia à noitinha: meu filho, você já fez a lição? Fazer a lição é cumprir a tarefa que uma autoridade deu, fazer os deveres de casa. Essa história de fazer deveres é uma coisa muito importante para a vida. Nós tínhamos na nossa casa determinadas regras. Eu, por exemplo, não podia brigar com os meus amigos, eu não podia dizer palavrão, eu não podia mentir, eu não podia pegar uma coisa que não fosse minha, sem pedir. Eu precisava respeitar os mais velhos. Cada vez que eu transgredia uma dessas regras, meu pai tinha uma varinha que funcionava muito bem e me chamava, e eu aprendi então uma nova lição, a lição da obediência. Obedecer, quando a gente não transgride as regras, significa que a gente aprendeu a lição. Todos nós aprendemos lições de uma ou outra maneira. Esses dias eu vi um episódio que me chocou bastante. Um jovem andando de carro, usando o seu celular, falando no celular, mandando mensagens, filmando a viagem e falando com seu amigo: eu já estou chegando aí para almoçar contigo. E de repente um estrondo, ele entrou debaixo de um caminhão e a sua vida terminou ali. Simplesmente porque não seguiu uma regra básica. Não se usa o celular quando está viajando. As pessoas têm dificuldade de cumprir leis. Eu sou pastor e ensino as pessoas a praticarem a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: o mandamento é bom, é puro, é justo. Por isso ele deve ser cumprido. Vamos aprender lições com a vida. Não precisamos ter coisas tão doloridas para que as lições cheguem até nós. Vamos aprender a praticar aquilo que a lei nos orienta e nós vamos viver bem. Que Deus abençoe a todos. Tadeu Soares, bom programa essa tarde. Ela está fazendo sucesso no nosso país. Vamos aplaudir a nossa apresentadora, Sandra Pereira Sutil. Boa tarde a todos os telespectadores da Primer TV. Boa tarde a vocês que estão aqui. O nosso convidado central, seja muito bem-vindo no programa. E vocês são sempre bem-vindos no programa Show da Tarde, de segunda a sexta-feira com o Tadeu Soares. Terça e sexta-feira sempre com um convidado especial. E se você quiser participar da mesa redonda, sendo um convidado central, entre em contato com a produção do programa Show da Tarde, ou liga aqui na Primer TV no 3357-5407, do meio-dia às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. Vocês podem falar com a Solange Mello também. E eu gostaria de lembrar a todos vocês que nós teremos 15 segundos para formular a pergunta. E o nosso convidado central, 2 minutos para responder, sem réplica e sem tréplica. Com Deus em primeiro lugar, vamos ficar até às 14 horas ao vivo e continue conosco no Show da Tarde. Mais uma vez eu trago aqui um abraço estreito do Dr. Wilson Andrade,
da Imobiliária Visão, e agora inaugurou a sua nova sede, 1000 estrelas. E também trago também um abraço do Dr. Álvaro, do Sindiconde, esses dois gigantes que nos ajudaram a organizar as perguntas que cada um dos senhores e senhora receberam ao chegar aqui no estúdio da Prime TV. Queremos mais uma vez cumprimentar o AB, queremos também cumprimentar todos os clientes, amigos e parceiros que respeitam e aprenderam a respeitar essa autoridade desse setor. Dr. Vantuir Menegotto, obrigado por ter aceito o nosso convite, o meu convite. Obrigado e boa sorte! Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite e parabenizar a emissora e o teu programa pelo conteúdo social que esse programa tem e que é de informar as pessoas sobre certos determinados assuntos. E esse assunto que vamos abordar essa tarde é um assunto de muita importância porque todos têm uma questão ou outra sempre com dúvida para resolver. E nós estamos aqui a seu convite para atender e poder responder aquilo que for possível, que seja do nosso conhecimento, para que nós informemos as pessoas que estão precisando de uma informação nessa trilha. Obrigado. Então nós vamos iniciando o nosso show da tarde. Eu vou iniciar hoje com o nosso professor da nossa mesa redonda. Vamos abrir bem a nossa mesa redonda. O nosso escritor, o nosso poeta, Donato Ramos, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o Dr. Vantuir Menegotto e faça a sua pergunta, por favor. Prazer conhecê-lo e tê-lo aqui na mesa redonda. Alguns proprietários questionam o IPTU que eles pagam condominial, porque ao mesmo tempo que pagam aquele que é rateado, ainda pagam da unidade da qual ele é proprietário. Não há aí uma duplicidade de recolhimento do imposto predial? Prazer em conhecê-lo. Eu acho que aí há uma pequena dificuldade de se responder pelo seguinte. Pelo meu conhecimento, no IPTU de cada unidade, e que eu tenho confirmado, tem as áreas comuns, o terreno e a unidade habitacional. Não existe um IPTU separado para o condomínio. Em cada unidade, em cada terreno, que compõe a fração ideal da cada unidade, no caso de um condomínio, ali estão todos os impostos territoriais e todos os impostos prediais daquela unidade. Não existe um IPTU separado só para o condomínio. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente do Conselho Fiscal Morar Bem e líder da missão Igreja Assembleia de Deus de São José. Agradeço o convite para o culto de ações de graça, pelo 2º ano de aniversário do projeto Missão Atitude, onde sua presença está no local Congregação José Nitro, no dia 2 de abril, quinta-feira, às 19h30. Obrigado, doutor Daniel, pela sua vinda, obrigado pelo convite, parabéns por esse empreendimento. Eu peço que cumprimente o doutor Vantuir Menegotto e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu, boa tarde, os amigos telespectadores, boa tarde, a grande família. E é um prazer poder estar aqui com esse convidado tão nobre da mesa redonda junto conosco. Reforçando também o convite a todos os companheiros e amigos que aqui se encontram presentes. E a minha pergunta que me vem ao Vossa Senhoria é referente ao que acontece quando é feito, que geralmente acontece muitos assaltos, às vezes até brigas de externo, morador externo que vem até o condomínio, e isso traz às vezes alguma lesão ao próprio morador do condomínio. De quem cabe e de quem é a responsabilidade pela segurança ou de indenizações por danos que vêm ser causados dentro do condomínio no qual ele paga pela própria segurança? Muito bem, Daniel. Primeiramente, a gente tem que socorrer da convenção do condomínio. Se a convenção
está certa, está tranquila de que o condomínio há que manter um guarda, uma ronda, uma segurança 24 horas por dia, aí não tem dúvida que o condomínio é responsável. Agora, sempre, toda a questão, todo o problema que acontece do condomínio, não significa dizer que sempre é responsabilidade do condomínio. Existem regras e questões que elas têm que ser muito bem discutidas para saber de quem realmente é a responsabilidade. Então, não posso te dizer aqui, e seria uma irresponsabilidade minha, de que todo problema que acontece no condomínio é responsabilidade do condomínio. Ou que toda a questão que acontece lá é responsabilidade do condomínio. Cada caso tem que ser analisado de per si para que se possa fazer uma avaliação da situação para dizer, não, a culpa é de fulano ou de ciclano. Queremos também agradecer a presença do nosso artista, Almiro Reis. Parabéns, Almiro Reis, pela sua apresentação, categoria, presença de palco, humildade. Cumprimente. É Valtoir, aí no fly está escrito Vantoir, mas é Valtoir. Corrigindo, por favor, Valtoir Menegoto. Eu peço que o nosso artista Almiro Reis cumprimente o doutor Valtoir e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutor Valtoir Menegoto. A minha pergunta é sobre a Caixa Econômica dentro de suas exigências. Tem como correspondente algumas imobiliárias. Isso foi um grande avanço para o setor imobiliário? Como o senhor vê isso? Eu gostaria que ele respondesse a pergunta, porque eu não entendi a primeira parte da pergunta. Inicie de novo, inicie. A Caixa Econômica Federal, dentro de suas exigências, tem como correspondentes algumas imobiliárias. Tá? Foi um grande avanço para o setor imobiliário? Como o senhor vê isso? Pois não, Almir. Não, com certeza foi um grande avanço, porque a Caixa Econômica, ela que fazia esse trabalho de cadastramento e um trabalho de verificar as condições de cada uma das pessoas que tinham vontade em adquirir uma unidade. Aí ela criou, e aí ela sentiu e verificou e comprovou que realmente as imobiliárias são aquelas entidades ou aquelas empresas que estão mais capacitadas a fazer esse trabalho. E é mais facilidade para atender também as pessoas interessadas. Eu vejo como um grande avanço, porque não fica concentrado só num setor. Há vários correspondentes na cidade que podem atender e é uma facilidade muito grande para quem quer adquirir o seu imóvel. Os correspondentes devem continuar, porque é muito boa a iniciativa da Caixa. Corretora Apólice de Seguros, uma das maiores do nosso estado. Eu quero agradecer a vinda do doutor Alcides, obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente o doutor Valtoir Menegoto e faça a sua pergunta, por favor. Doutor Menegoto, nós sabemos que hoje o síndico de um edifício, ele é obrigado a contratar o seguro de incêndio e de toda a infraestrutura que o edifício tem. Ele é obrigado. Ele não tem a opção do inquilino não quer. Mas eu gostaria de falar para o senhor sobre a responsabilidade civil. Qual a responsabilidade civil que o edifício, que é aquele misto comercial e residencial, em cima é residencial, embaixo é comercial. E na frente ele tem um estacionamento. Esse estacionamento, de quem que é a responsabilidade pela guarda daqueles veículos que lá se encontram? Pois não, Alcides. Primeiramente, eu diria que o síndico só é obrigado a fazer e contratar o seguro do edifício se só daquelas unidades que não têm financiamento. Porque as unidades que, por acaso, têm financiamento de um agente financeiro da habitação, eles já têm um seguro. E essas unidades que não estão seguradas é que precisam realmente que o síndico se preocupe em fazer o seguro. Agora, deve ter uma colaboração das duas partes, aquele do proprietário e do síndico, porque os dois precisam lembrar que há um perigo, talvez, de um acidente qualquer, então é necessidade de se fazer o seguro. Então, nesses casos em que não há financiamento, é obrigatório, assim que o condomínio, através do síndico, faça o seguro. Bem, com relação
áreas de estacionamento, que são estacionamentos comerciais e que ficam em frente ao estabelecimento comercial que existe num prédio em que seja mista a sua ocupação, significa dizer que aqueles estacionamentos geralmente são apropriados e destinados ao comércio que ali se instalou. E cada vez que um freguês estaciona nesse local para ir ao estabelecimento comercial, a responsabilidade pela guarda daquele veículo é do estabelecimento comercial, porque ele escolheu aquele estabelecimento para fazer as suas compras. E aí, então, como ele está dando preferência para aquele estabelecimento se beneficia daquele estacionamento ali, daquele cliente. A responsabilidade, então, passa a ser daqueles estabelecimentos comerciais que estão nesse edifício. Queremos também agradecer a presença do nosso ídolo maior da música brasileira, Raul Seixas. Obrigado pela sua vinda, é um privilégio em recebê-lo. Cumprimente o Dr. Valtoir Menegotto e faça a sua importante pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, Dr. Valtoir Menegotto. Pergunta é simples: qual é a importância do corretor na realização de uma venda de imóvel? Aquisição de imóvel? Na realização da venda do imóvel. Ah, sim. É importante o corretor. Pois não, Raul. Você tocou numa pergunta muito importante, porque 90% das transações que são feitas com imóveis, eu acredito que 90%, elas são feitas através de corretores de imóveis. E por quê? Porque o corretor de imóvel, ele não é só um corretor de imóvel que conhece o problema da compra e venda do imóvel. Ele não ajuda, ele não auxilia na venda somente quem está vendendo. Ele auxilia também quem está comprando. Então, só por essa razão, já seria o suficiente para que toda vez que se vá fazer uma negociação na compra do imóvel, se tenha o auxílio de um corretor de imóveis. Porque quando você tem um problema jurídico, você tem um problema de saúde, você tem que ir ao médico, tem que ir ao hospital para ser atendido. Quando você tem um problema que é para compra e venda de imóvel, você tem que ir ao corretor, que é a pessoa que com toda a experiência é gabaritada para te atender plenamente. Queremos cumprimentar esse jurista famoso, está chegando de Brasília, está agora comandando junto com o escritório do meu amigo Dr. Orivaldo Vieira. Ele já foi assessor principal do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Dr. Zérgio, pela sua vinda. É uma honra em recebê-lo. Cumprimente o Dr. Valtoir e faça a sua pergunta, por favor. Ok, Tadeu. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde aos presentes. Dr. Menegotto, é um prazer imenso estar aqui. Recentemente, eu cheguei de Brasília para cá, para morar agora nesse estado maravilhoso que é Santa Catarina, e nessa cidade maravilhosa, está me dando muito prazer. Eu acompanhei em Brasília um fato interessante. Uma pessoa foi a uma imobiliária e pegou a chave para ver um imóvel que estava anunciado. E essa pessoa tirou cópia da chave e começou também a fazer anúncios de que aquele imóvel estava à venda sob a responsabilidade dela. Isso foi um caso bastante típico e trouxe bastante repercussão em Brasília. E ontem, eu estava assistindo o jornal, eu vi esta mesma situação que ocorreu aqui no Sul. A pessoa foi à imobiliária, pegou a chave e tirou cópia e anunciou, inclusive, no OLX, a venda do imóvel, até por um preço módico. E eu gostaria de saber do senhor, existe alguma responsabilidade nesse caso da imobiliária? Ou o senhor tem alguma sugestão nesse sentido? Muito bom, prazer em conhecê-lo. Esse é um caso concreto que existiu, mas para mim é um caso em tese. É uma situação em tese porque eu não tive assim nenhuma questão que eu tivesse que resolver assunto dessa maneira que esse aí foi conduzido. Mas me parece que se a chave for entregue para alguém, essa entrega de chave, ela deve ser vigiada.
a pessoa que entrega uma chave para alguém deve acompanhar a pessoa até o local, abre, mostra o apartamento e não simplesmente entrega a chave e deixa que a pessoa faça o que achar de melhor. Porque a gente não sabe quem são as pessoas e quais são as intenções dessas pessoas que chegam em nosso escritório para querer adquirir um imóvel. Então, eu acho que existe uma parte de culpa da imobiliária pela imprudência, pela negligência, nesse caso. Eu acho que houve uma preguiça de alguém acompanhar essa pessoa até o local, entregar a chave, ela foi lá, fez o que fez, mas essa pessoa também vai responder. Então, é uma questão que eu acho que o que pegou a chave é culpado, mas existe parte de culpa também pela imobiliária, pela imprudência de fazer essa entrega de chave sem um acompanhamento de um funcionário seu. Queremos também agradecer a presença dessa empresa gigante, a Megapulf Design. Ele é formado em design, é um dos profissionais mais requisitados. Obrigado, doutor Sandro Andrade Maciel, pela sua vinda. Cumprimente o doutor Menegoto e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutor Menegoto. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os amigos da mesa. Doutor, qual a importância da assessoria jurídica hoje no mercado imobiliário? Tá bom, Sandro. Bom, eu como advogado devo dizer que é importante. Não poderia ser diferente. E é importante porque cada um na sua lide. Por exemplo, o advogado, ele tem condições de ajudar o vendedor e também colocar algumas questões que podem ser difíceis para o entendimento de quem está comprando. E o advogado, no momento da assinatura do contrato, é ele quem facilita o acerto, facilita a redação, facilita o entendimento das cláusulas contratuais. Por isso que eu entendo que o advogado é importante numa imobiliária por todo esse campo. E também para que dê uma segurança àquele que está comprando que o negócio dele está sendo assessorado por um advogado. Isso não quer dispensar que quem compra não tenha que ter o seu advogado também, porque são valores grandes que estão em jogo. Então, eu acho que, de forma nenhuma, o advogado é dispensado. Ele é indispensável nesses negócios. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente da Associação Comunitária Ação e Cidadania do município de São José, doutor Francisco Assis da Silva. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o doutor Menegoto e faça a sua pergunta, por favor. Cumprimento a todos os presentes. Boa tarde, doutor. O senhor é advogado mesmo, é advogado do direito da imobiliária. É o seguinte, a imobiliária, o banco, a Caixa Econômica Federal, os demais bancos, a gente vê que é um grande avanço, né, de se cooperar no negócio de casa, de compra e venda. Mas só que é o seguinte, o cliente vai pagar mais caro, qual é a taxa que a imobiliária cobra, que o cliente tem que pagar, porque aqui no Brasil só tem que pagar mesmo, né? Você podia me explicar para os ouvintes, para o nosso povo aí, de modo geral? Queria entender bem essa pergunta. A taxa que o corretor cobra. Que a imobiliária cobra. Não. A taxa que o corretor cobra, ou a corretora cobra, ela é determinada em lei, né? E existe uma lei específica para o trabalho do corretor. E o corretor presta um trabalho como qualquer outro. Como nós aqui estamos trabalhando aqui, como o apresentador, como cada um dos senhores que tem o seu trabalho, o corretor tem o seu. E quando ele consegue realizar um negócio a contento para as duas partes, essa taxa, ela é devida. Ela é devida e tanto assim é devida que se por acaso aquele que se obrigou ao pagamento negar esse pagamento, esse corretor pode ir a juízo e a sentença lhe será favorável por esse serviço prestado. Queremos também agradecer a presença desse jurista famoso, atuante na área criminal e também direito do consumidor. Obrigado, doutor Rodrigo Apolinário Colli, pela sua vinda. É um privilégio recebê-lo. Cumprimente o renomado Vantoir Menegoto e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares, ao doutor Menegoto, aos amigos da mesa e telespectadores. Doutor Menegoto, a minha dúvida se refere assim, como o senhor vê
a questão da exclusividade da imobiliária em um negócio de compra e venda. Qual a sua visão como advogado atuante da área? Sim. Quero cumprimentar o colega, boa tarde. A sua pergunta é bem oportuna, como todas, aliás, aqui foram oportunas, perguntas que realmente é o dia a dia que a gente nos debate. A exclusividade é um pedido que sempre uma corretora faz ao vendedor do imóvel que vai ao seu escritório, à sua imobiliária, para que ele possa mobilizar melhor a sua equipe de trabalho para ir a campo, oferecer aquele imóvel e vender aquele imóvel. Se ele não vender, ele não tem receita nenhuma. Não há custo nenhum pelo trabalho que é realizado e que o imóvel não seja vendido. Agora, se ele tem exclusividade, aquele imóvel é vendido, ele tem direito à sua remuneração. Mesmo se for exclusividade, mesmo que esse imóvel seja vendido por outra pessoa, essa imobiliária, esse corretor, tem direito a receber a sua remuneração pelo trabalho dentro do prazo de opção. Eu vejo isso aí um grande avanço, porque quando o proprietário do imóvel começa a colocar o seu imóvel à venda em diversas imobiliárias, significa que aquele imóvel já tem uma dificuldade para ser vendido. Então, aí, uma imobiliária oferece, a outra oferece, a pessoa que está comprando diz, mas por que tem oferta aqui, oferta ali, com quem que eu faço? Então, eu entendo que a exclusividade é um ponto principal, que cada um que vai vender o seu imóvel dê exclusividade por um período de tempo para aquela imobiliária que ele escolheu para que faça a venda do seu imóvel. Queremos também agradecer a presença dessa empresa importante no cenário catarinense, a Rubislit Contábil, a consultora empresarial Ruth Vieira de Jesus. Obrigado pela sua vinda, é sempre um prazer em recebê-la. Por favor, cumprimente o Dr. Vantuir Menegoto e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Menegoto, pessoal da mesa. A minha pergunta é a seguinte, é que normalmente os condomínios, depois de construídos, pegam o alvará, o habite da obra, e normalmente é feito acréscimo. Né? Em inúmeras obras acontece isso. Como é que fica essa situação? Ela é de responsabilidade do síndico que está assumindo naquele período, ou de todos os condôminos, a responsabilidade quando se faz a obra, esse acréscimo ilegal? Ele é do síndico que está administrando naquele período, é de todos os moradores? Bem, boa tarde. O acréscimo, você me pede que se o acréscimo é feito na redação da convenção ou é um acréscimo ao imóvel? Eu precisava saber se é um acréscimo ao imóvel. Acréscimo ao imóvel depois do habite, aprovado na prefeitura. Bom, o acréscimo no imóvel, isso muitos fazem. Eles têm o prédio é aprovado na prefeitura e nos órgãos necessários e incorporado com uma determinada fachada, com determinada medida. Posteriormente, em assembleia dos condôminos, quer dizer, retira já de imediato a responsabilidade do síndico, aprovam que todos podem fechar as suas varandas, desde que todas façam da mesma forma, um projeto aprovado pela Assembleia, envidrassem todas as varandas da mesma forma. Não precisa ser imediatamente. Eu posso fazer hoje, o outro pode fazer amanhã. Então, esse tipo de acréscimo. Quando o acréscimo é um acréscimo que prejudica alguém, um terceiro, o condômino ou não, aí essa discussão raramente não deixa de ir para a justiça. Mas não existe a responsabilidade do síndico, porque toda vez que o síndico for informado dessa situação, ele tem que convocar uma assembleia do condomínio para que o condomínio decida. Ele, síndico, é um administrador do condomínio, não é o dono e nem o responsável por aquilo ali. Ele tem a sua responsabilidade própria que a lei determina, mas ele não é responsável por um serviço que um terceiro faça e venha prejudicar o condomínio.
a responsabilidade dele se subtrai no momento que ele convoca a Assembleia com a ordem do dia específica para a Assembleia discutir aquele assunto e decidir. Aí a responsabilidade dele acaba. Muito obrigado. A nossa mesa redonda de hoje, o nosso convidado central, Dr. Vantuir Menegotto. Ele é especialista em consultoria do mercado imobiliário e condomínio e também advocacia jurídica consultiva e contenciosa, com destaque em atuações nos ramos de posse e propriedade. Então, nós vamos dando sequência à nossa mesa redonda, cumprimentando os nossos internautas, os nossos telespectadores e dizer que é sempre um prazer estar junto com todos vocês e nós respeitamos, eu sempre falo isso, nós respeitamos a sua inteligência, isso que é bacana. Aqui no Show da Tarde, nós respeitamos a sua inteligência. Queremos agradecer também essa fera, esse artista renomado, Dário Franz. Obrigado por ter aceito o nosso convite, é um privilégio em recebê-lo. Por favor, cumprimente o nosso convidado central, o Dr. Menegotto, e faça a sua pergunta ao vivo, com os óculos, sem óculos, por favor. Bom, boa tarde a todos, ao Dr. Menegotto. A pergunta é a seguinte: quando o imóvel não é entregue no prazo contratado, o que fazer? Quando não for entregue no prazo? Contratado, é. Certo. Bem, existe um prazo nos contratos, existe um prazo de entrega da obra, existe também uma possibilidade nas cláusulas contratuais, com mais 90 dias, 60 dias ou até 6 meses para que o incorporador e construtor possa entregar esse imóvel, dependendo de situações de caso fortuito ou força maior, ou algum problema que impeça que ele complete realmente a obra no prazo. Se ocorrer isso, eles não têm nenhuma culpa na questão e não está obrigado a responder perante o comprador por nenhuma despesa. Ao contrário, se realmente ele foi impedido no momento de entregar a obra no prazo pré-determinado no contrato, aí ele vai ter que responder realmente pelo atraso que ocasionou àquela pessoa que adquiriu o imóvel para receber naquela data. E aí está sujeito a danos materiais e até danos morais, se for o caso. Então, existe a responsabilidade. Obrigado. E não. Queremos também agradecer a presença do nosso querido pastor José Taborda. Parabéns pela sua abertura da nossa mesa redonda de hoje. Eu peço, por favor, que cumprimente o nosso convidado central, o Dr. Menegotto, e faça a sua importante pergunta. Boa tarde, doutor Menegotto. É o seguinte, se eu tenho um imóvel e eu coloco numa imobiliária por R$200 mil, mas o corretor, ele anuncia ele por 300, sem me consultar. E ele vende por 300. Ele tem alguma obrigação comigo desse valor acima que ele colocou? Ou o fato de que eu ter pedido apenas 200, a responsabilidade dele passar para mim é 200 mil? Caso contrário, uma segunda pergunta, junto com essa, acontecendo o inverso. Digamos que eu anuncio o imóvel por 200 mil, mas o possível comprador ele descobre que eu sou o proprietário e foge da imobiliária e vem falar comigo e eu faço um negócio com ele por 170. Como que fica essa questão ética nesses dois casos? Pois não, pastor. Vou responder a sua pergunta com toda a clareza possível. Se a corretora, se o proprietário entrega o imóvel para ser vendido por 200, bom, inicialmente quem é dono do imóvel é esse que levou lá e comprovou que é o proprietário. Ele que vai decidir a forma e que valor que o negócio deva ser realizado. Porque é ele que vai assinar a escritura, é ele que vai assinar o contrato e depois a escritura. Então, ele não pode desconhecer, quando assinar a escritura ou o contrato, o valor do que o negócio foi feito. Se a corretora vender por 300 mil e ele queria vender por 200, ele vai dizer se aceita que se venda por mais
por 300 mil, porque o imóvel dele, de certo, valia mais, a pessoa intensa em comprar, ele vende e tem que receber os 300. O dinheiro é dele, que é o proprietário do imóvel. A corretora é uma mera intermediária na negociação entre vendedor e comprador. Ela não tem direito a nada, apenas na comissão que foi contratada sobre o valor total da venda. Se ele quiser dar mais um valor porque aumentou 100 mil na venda, aí é um problema de caráter íntimo dele, que ele que vai decidir. Ao contrário, se ele coloca para vender por 200 e é vendido por 170, mas não por seu intermédio, o vendedor, sabendo que tem alguém interessado, vai lá e oferece por 170. Não, vamos tirar o valor da corretagem, que era para o corretor, e nós fazemos mais baixo e eu vendo diretamente. Esse corretor, essa corretora, pode acionar judicialmente esse vendedor, claro, tendo as provas necessárias para comprovar tal ato de falta de ética, e pode acionar em juízo e vai receber a sua comissão sobre o valor dos 200 mil reais. Queremos também agradecer a presença desse astro do nosso município vizinho, Biguaçu. O ex-prefeito Castelo é fã desse cara, ele canta muito. Obrigado, Nelson André, pela sua vinda. Por favor, cumprimente o Dr. Valtoir Menegoto e faça a sua pergunta. Boa tarde a todos, boa tarde a telespectadores, boa tarde aos internautas. Quero mandar um abraço lá para Santos, para o doutor Fernando, para a doutora Marisete, doutor Alfredo ali de Biguaçu, o Ramon, prefeito lá, que está lutando lá com os problemas que têm surgindo todos os dias. Doutor, a minha pergunta é a seguinte: o inquilino, ele pode ser síndico ou participar em reuniões? Sim. Primeiro, parabéns por estar aqui, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu devo dizer que síndico não precisa ser obrigatoriamente proprietário do imóvel e nem morador de imóvel. Tanto que existem síndicos profissionais, que nós chamamos, são pessoas que têm conhecimento variado sobre isso, e que fazem esse trabalho, porque às vezes você faz uma convenção e não consegue uma pessoa no condomínio que queira ser síndico, né? Então existem essas pessoas, existem empresas que fazem esse trabalho. Então o inquilino pode sim, pode ser síndico, desde que a Assembleia é soberana. Os síndicos que moram no condomínio, os proprietários, para essa questão, os proprietários, eles são soberanos para decidir o que é melhor para si, para eles próprios. Então, se eles entendem que o melhor para si é escolher aquela pessoa para ser síndico, essa situação está consolidada. Obrigado. Queremos também agradecer a presença da nossa apresentadora número 1 do nosso estado. Obrigado, Sandra Pereira, Sutil, pela sua vinda. Parabéns pelo teu sucesso. Cumprimente o Dr. Valtoir e faça a sua pergunta. Obrigada, Tadeu. O programa está muito bom hoje, bastante perguntas interessantes, esclarecendo as dúvidas do telespectador. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito das pessoas que compram imóveis em área de preservação. Quais são os direitos que essa pessoa tem? Sandra, nenhum. Quem compra em área de preservação permanente, por isso que é importante a figura do corretor de imóveis, para a pessoa não ser enganada. Quer dizer, como que ela vai comprar uma área de preservação permanente? Ela está arriscando, porque uma área de preservação permanente é preservação permanente. No momento que se coloca uma casa em cima, uma cerca ou qualquer outra coisa, você não está mais preservando. Então, deixa de ter razão a lei que foi criada para preservar aquilo. Então, nesse sentido, eu acho que não tem... É bom esclarecer que as pessoas fiquem conscientes disso. É arriscado. Pode ficar ali 1 mês, 2 meses, daqui a pouco vem uma ordem de tombamento, ou então, aliás, de desmanche daquela casa e tem que retirar de cima. Não tem direito nenhum quem compra casa ou quer construir em cima de área de preservação permanente. Queremos também cumprimentá-lo e agradecer pela sua vinda, o nosso presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, doutor Moser, pela sua vinda, parabéns pela sua representatividade. Cumprimente o seu amigo, doutor Menegoto, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu inicio agradecendo primeiramente ao nosso Criador do Universo pelo dom da vida
e também por mais esta oportunidade de estarmos aqui no debate de um assunto tão importante. Cumprimento os telespectadores, toda a mesa, cumprimento meu ilustre amigo, Dr. Valtoir Menegotto, cumprimento também o meu amigo apresentador Tadeu Soares. Nós, na qualidade de corretores, Dr. Valtoir Menegotto, nós enfrentamos uma grande dificuldade infelizmente, com a insegurança jurídica, ao vendermos um terreno para uma construtora e, apesar de termos tomado todas as precauções, todos os cuidados, retirando primeiramente a consulta de viabilidade, todas as certidões negativas, junto à Floran, Fátima, IBAMA, e o construtor inicia a obra e daqui a pouco essa obra é embargada. Eu gostaria que o amigo pudesse fazer uma breve reflexão sobre essa tão propalada insegurança jurídica nessas situações que prejudica a sociedade, prejudica nós profissionais, prejudica os empreendedores. Pois não, moça. Prazer em vê-lo aqui. Não tem dúvida. Ele tocou num assunto que é muito debatido e com grande dificuldade para os advogados, para as pessoas que querem investir na cidade de São José, Biguaçu, Palhoça, na Grande Florianópolis, né, com respeito às construções. Eu diria que a insegurança jurídica tem trazido para o setor imobiliário um grande prejuízo. É que, às vezes, se adquire um imóvel que não tem problema nenhum para construir um edifício. O incorporador investe no terreno, um valor até às vezes bem alto, faz os projetos, encaminha para a prefeitura aprova o projeto, a Fátima aprova o projeto, se for o caso, quando é o caso de a Fátima ter que opinar. Se for em Florianópolis ou aqui, ou na Palhoça, tem a fundação própria, apropriada, que analisa a prova, mas de repente, quando se inicia a obra, o Ministério Público ingressa com uma ação civil pública, porque ao largo, ou alguns metros, passa um riacho, ali tinha um olho d'água, que daí impede que num circuito de 50 metros se faça qualquer construção e aquilo acaba atingindo o imóvel. Não é que não vá se poder construir depois de comprovado realmente que aqui não é um olho de água, mas sim que é a água que vem da chuva, das chuvas que ficaram depositadas ali. Isso leva um tempo, e esse tempo que leva até tu mostrar que realmente tem razão, um prejuízo muito grande. O Ministério Público faz o seu trabalho, entende que deva fazer daquela forma, o Ministério Público da mesma forma, mas nós, advogados, temos que defender essa situação. Não podemos continuar pensando que isso se torne uma rotina. Nós temos que combater isso aí. Temos que ir atrás, porque prejuízos grandes estão sendo dados à enorme gama de pessoas que investem e depois desanimam de investir, de gerar riqueza, de gerar emprego, uma série de fatores, impostos para o município. Isso aí, essa insegurança jurídica que o colega fala, ela está campeando aí. Está campeando pelos nossos fóruns e até os próprios profissionais da Fátima, às vezes da própria prefeitura, da própria entidade que vai ter que dar um visto no projeto para ser aprovado, fica com receio de aprovar determinado projeto, porque ele tem medo de ser processado. E quando o funcionário público é processado, ninguém vai lhe socorrer. Nem a Procuradoria do município, nem a Procuradoria do Estado, se for o Estado. Ele, do seu próprio bolso, tem que contratar advogado para fazer a sua defesa. Então, é por isso que eles estão acuados. Eles estão acuados. Então, isso é um trabalho que o sindicato, o próprio Sinduscom e outros sindicatos da área têm que fazer um trabalho nesse sentido, para que as pessoas que têm responsabilidade saibam que estão fazendo corretamente e que não precisem ficar preocupados com o receio de ser acionado. Agora, essa realidade existe. A insegurança jurídica, ela campeia aí os nossos fóruns, campeia nos órgãos públicos, IBAMA, Fátima, ICMBio e por aí afora. Então, por isso que eu acho que o corretor de imóveis, o advogado, a experiência dos construtores tem que ser
uma expertise muito grande nesse sentido, e nessa trilha, nessa estrada, nessa senda, para que as pessoas voltem a acreditar que realmente estamos num Estado democrático. Nosso convidado central de hoje, da nossa mesa redonda, Dr. Valtoir Menegotto, um especialista no mercado imobiliário. Eu quero agradecer a presença do nosso líder, o nosso representante da história da cultura afro aqui do município de São José, professor Joy Passos. Obrigado pela sua vinda, é sempre um privilégio recebê-lo. Cumprimente o nosso convidado central e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, os amigos da mesa. Boa tarde ao público telespectador. É um prazer imenso retornar a essa casa. Dr. Menegotto, é um prazer conhecê-lo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A construtora, ela, quando entrega um condomínio, né, a responsabilidade vai basicamente só com a estrutura, né, com problemas estruturais que possam afetar a estrutura do prédio por aí afora. Os problemas, quando aparecem, depois do prédio entregue, ou do condomínio entregue, eles resultam, às vezes, em alguns problemas da camada externa, pintura, reboco, que solta, e às vezes o próprio telhado da cobertura, problemas. E se vê o síndico reunindo os condôminos, né, para resolver problemas que às vezes nem são deles, né? Construtoras que entregam os condomínios, dali 3, 4 meses começam a aparecer problemas dessas camadas externas, que é questão de acabamento mesmo, se vê. Difícil às vezes até provar. E aí a construtora fica numa situação muito cômoda. Ela quase nem sempre é inquirida, né? O problema fica com o síndico e com os condôminos. O senhor não acha que deveria mudar essa questão da participação da construtora nos problemas futuros, não só dos estruturais, mas dos problemas futuros do condomínio, que ela fosse, inclusive, mais chamada para essas questões, quando se chamasse os condôminos, também chamasse um representante da construtora para que ele estivesse junto dessas reuniões para resolver problemas que, às vezes, são herança dessa aplicação mal feita dessas camadas externas. Então, o que é que o senhor acha dessa minha posição, dessa minha questão, quanto à maior participação da construtora, maior responsabilidade da construtora na vida útil do prédio, não só da estrutura? Obrigado. Professor Jorge, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho na comunidade aí, e vou lhe responder, porque esses casos aparecem muito, a gente tem conhecimento. A construtora, ela não é só responsável pela segurança e solidez da edificação, como também por qualquer problema que não atinja a solidez e a segurança da edificação, mas que cause um prejuízo àquele adquirente. Claro que existe um prazo de 5 anos para que a construtora, a incorporadora, responda por isso. Agora, não se pode chegar numa edificação e dizer, não, isso aqui é culpa da incorporadora construtora, isso aqui é culpa, ou então isso aqui é culpa de quem mora e não cuida, ou então é falta de zelo do condomínio, porque existe uma norma brasileira, eu não lembro bem o número agora aqui, que obriga a administração do condomínio fazer a conservação e a manutenção do seu edifício. Lá explica tudo como que deve ser feito a cada tempo. Mas, quando se convoca uma assembleia para decidir essas questões, é necessário, é primordial, é importante, como prova antecipada, que o condomínio contrate uma perícia da obra. Uma perícia para que um profissional conhecedor da matéria seja contratado para levantar os problemas
que o condomínio vem reclamando e verificar se ali realmente de quem foi a culpa para chegar àquela situação no edifício. E que seja convidada a empresa para que mande também um assessor da sua área de engenharia para acompanhar essa perícia, dando chance o princípio constitucional do contraditório. Eu quero entrar com ação, eu quero fazer uma perícia, eu chamo a outra parte para acompanhar, para depois ela não dizer, não, você não veio aqui, você não quis, então você é culpado. Então chama porque toda empresa que for responsável, toda empresa que trabalha com isso, ela tem obrigação de ir lá e atender aqueles seus clientes, aqueles que confiaram na empresa e compraram o seu imóvel. Então, se chamar, eles irão. Só se for uma empresa que está aqui hoje, amanhã está em Cuiabá, depois da manhã está em outra cidade, ninguém consegue localizar. Mas as empresas da terra, geralmente, elas atendem. Elas atendem, elas vão na reunião de condomínio, o engenheiro vai lá, escuta e depois leva para a empresa para saber quais são os problemas que existem. Mas o importante nisso tudo não é eu dizer que está certo, ou o condomínio dizer que está errado, ou o condomínio dizer que não é culpa dele, que é culpa. Faça-se uma perícia que não é tão cara, faz-se uma perícia, ou profissional que conhece, não o leigo como eu, como o Cinco às vezes, ou com outro morador ali que está bravo por qualquer motivo, e que age com o coração e não age com a razão. Essa perícia tem que ser feita com aquele que vai com a razão, com o conhecimento. Vai lá, analisa a questão tecnicamente e dá o laudo. Não, aqui a responsabilidade é desse, aqui não é por isso, aqui é por isso, tal. Então aí você tem um documento para chegar e dizer, ó, da construtora, fizemos essa perícia, tem esse problema, vamos sentar para conversar. Eu acho que aí é a melhor situação civilizada de se discutir as questões sem briga, de uma forma elegante para que todos saiam ganhando no final. Obrigado. Ele é diferente aqui no município de São José. Vamos aplaudir ele, doutor Daniel. Mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação maciça que teve nesse sábado da Marcha para Jesus. Foi sucesso absoluto, embora da chuva, mas realmente teve uma participação muito grande ali na beira-mar de São José. Muito obrigado a todos. Lembrando a todos, ai de nós, primeiramente eu parabenizo a todos os advogados de nosso município, nosso estado e nosso país. Ai de nós se não tivesse um advogado para nos representar, para defender nossos interesses. Porque a razão, todos nós queremos estar com a razão, todos nós queremos estar certo. Do momento que contratamos um advogado, automaticamente a gente jamais vai dizer que é culpado, que está errado. O primeiro fator é o seguinte, eu estou com a razão, quero um advogado e vou brigar pelos meus direitos e pronto. E isso é fundamental, para isso temos profissionais que têm conhecimento da lei, trabalham em cima da lei, porque a lei também ela é falha, a lei tem controvérsias, e aí é que nós saímos beneficiados em todos os momentos. Mesmo aquele que mata, que rouba e que faz diversos crimes às sociedades, tem sempre alguém para defender ele e dizer que ele é inocente, ele é culpado. Mas louvamos a Deus por esses profissionais que tentam defender o interesse de todo cidadão. Mas apesar de todos esses fatores, nós temos que estar ciente e consciente que tudo que se faz, se paga. Tudo que se planta, se colhe. Portanto, somos conscientes que quando estamos errados, sabemos reconhecer nossos erros e reconhecer aquele que está certo, para que possamos ter uma vida longa, uma vida sadia, sem trapaças. Por quê? Porque o amanhã só a Deus pertence. Queremos também agradecer a presença desse audiologista renomado, doutor Daniel Zapronha, acho que Zampronha. Obrigado por ter aceito o nosso convite, é um privilégio receber, prazer em conhecê-lo e esperamos que no futuro a Vossa Excelência possa também sentar nessa poltrona gostosa, diferente, importada. Cumprimente o doutor Valtoir e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado pelo convite. Boa tarde, doutor Valtoir Menegoto. Gostaria de retomar o assunto do síndico profissional, que tem se tornado cada vez mais comum. Qual a responsabilidade civil
do síndico profissional? Ou qual a diferença do síndico profissional para o síndico que é eleito dentre os condôminos? Pois não, Daniel. Pergunta bem oportuna também, como todos foram me colocar aqui numa saia justa, mas eu acho que eu consegui esclarecer, né, as coisas para cada um. Não existe diferença nenhuma quanto à responsabilidade. A lei específica e o próprio Código Civil, eles determinam com bastante clareza quais são as responsabilidades do síndico, né, na condução e na direção de um condomínio. A própria Convenção de Condomínio também traz, esclarecendo que qualquer leigo possa entender de forma não erudita, mas de uma forma assim popular, para que as pessoas... Aliás, hoje a redação de qualquer documento não pode ser mais naquela forma erudita, usando fraseado latino ou em latim, mas usando a conversa popular, o diálogo do dia a dia, para que todas as pessoas entendam o sentido e o significado daquelas cláusulas contratuais. E a convenção de condomínio não deixa de ser um contrato entre todos os condôminos, dizendo que aquilo que está ali é o que eles querem. A responsabilidade civil é igual. Se o síndico transgrediu qualquer uma daquelas regras, ele responde pessoalmente por aquele prejuízo que foi causado ao condomínio, ou qualquer outro prejuízo que venha a abalar o síndico, até pela omissão, não só pela ação deletéria, mas pela própria omissão, aquele compromisso que ele tem com a lei e com os condôminos. Ele responde pessoalmente, independente de ter sido eleito um que mora no condomínio, ou alguém que seja proprietário de imóvel, ou um síndico profissional desses que hoje está tão em voga serem eleitos para administrar os condomínios. Queremos também cumprimentar todos, em especial meu amigo Dr. Orivaldo Vieira. No concurso para juiz federal tirou em primeiro lugar. Procurador diferenciado hoje no nosso país. Tem um belo escritório aqui no Terra Firme, aqui ao lado do Shopping Center de Itaguaçu. Obrigado por ter aceito o nosso convite, é sempre uma honra em recebê-lo. E peço que cumprimente os pares, em especial o Dr. Menegotto, e faça a sua pergunta, por favor. Ao ilustre colega e hoje entrevistado, o meu abraço cordial, aos telespectadores também e aos presentes. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente das demais. Há um costume ou hábito nas imobiliárias que fazem ou que se dedicam à locação aqui na cidade, de incluir na locação um seguro contra incêndio, contra acidentes meteorológicos, mas sempre procura uma firma num valor bem alto. E se o inquilino consegue fazer o seguro em particular, ele é obrigado a aceitar a imposição da imobiliária para incluir o seguro no boleto? Essa é a pergunta, claro, colega. Prazer em vê-lo aqui. E vou responder com bastante satisfação a sua pergunta, como fiz com os outros que aqui estão. Não. A pessoa não é, em princípio, né, colega, a pessoa não é obrigada a nada. A vontade da pessoa tem que ser observada. Ou não se faz o negócio. Se insistir em determinada coação, porque aí passa a ser uma coação e não uma vontade própria. E não existe contrato por coação, existe contrato quando as duas partes trabalham por vontade própria. É bem verdade que a lei de inquilinato coloque a responsabilidade no inquilino se por acaso aquele imóvel sofrer um acidente por incêndio.
ele é responsável pelo prejuízo que ele causou ao proprietário do imóvel. A lei de inquilinato diz isso. Então, sugere que se faça um seguro. Agora, esse seguro não é obrigatório a ser feito por A, B, C ou D, mas sim pode ser feito pelo inquilino com aquela pessoa que ele entendeu, com aquela empresa, com aquela corretora de seguros, que ele entender melhor aos seus interesses e que atenda à sua obrigação contratual. Atendido essas duas questões, eu acho que o contrato é lícito, é correto e não existe obrigatoriedade de que alguém seja forçado a aceitar determinada seguradora. Esse é o meu entendimento e me parece assim que livremente, que o livre-arbítrio de contratar nos leva a essa assertiva. Agora no Show da Tarde, ele está fazendo sucesso, ele vai entrar arrebentando o palco mais dinâmico da televisão brasileira. Vamos aplaudir Dário Franz! Quase um hino brasileiro, ou seja, para muitos não deixa de ser um hino brasileiro. Luiz Gonzaga, Asa Branca. Ok. Dário Franz no Show da Tarde. E aí, tudo bem? Beleza. Você. Cada dia você está melhor, né? Estando perto de você, me sinto bem. Que é isso? Tu fica bem ao lado ali do doutor Menegoto, que é uma segurança, né? Você, é uma segurança. Mas você está de quê? Adivinha? Moderno. Não, eu ia dizer daquela azeitona, viu? Você tem uma azeitona, olha só. Dário Franz, essa música é uma música que marcou história e continua, Sim, continua, né? É imortal. É imortal, né? E o que é que você sente quando você nos presenteou com essa canção? Olha, me sinto bem feliz, para começar, porque várias pessoas pediram para que eu fizesse essa música, entende? Interpretasse essa música. E como essa é uma música tradicional, uma música imortal, e pelo sucesso que fez o Luiz Gonzaga, e não vai morrer, não vai ficar por aí, ela vai sempre sobreviver. A bem da verdade, a gente tem observado, aquele menino lá, é o Ademir Reis, né? Não. Aquele que abriu o programa, como é que é o nome dele mesmo? Que abriu o programa aqui, rapaz. Almir Reis. Tu senta no lugar do cara, almoça na casa do cara e não sabe o nome do cara, aí não dá. E o que eu tenho... É que você não falou o nome do seu... Calma, deixa eu falar. O que eu tenho observado, que vocês dois, a cada terça-feira que passa, vocês ficam melhores. Vocês não são acomodados.
Inclusive, a gente nem ensaiou ainda. Nem ensaiou. Obrigado por ter vindo, parabéns, sucesso. Vamos aplaudir o Dário Fran. Obrigado, Dário Fran. Ok, pode sentar lá, pode sentar lá. É o show da tarde, show da tarde. A nossa professora acabou de chegar no nosso recinto. Ela tem cadeira cativa. Eu vou pedir que ela, o tema hoje é o mercado imobiliário. Eu vou pedir que ela cumprimente o nosso convidado central, a nossa professora, a nossa jornalista, Ivonita, por favor, Ivonita, cumprimente o Ivonita lá, meu filho, passa lá, Ivonita lá, Ivonita, que ela cumprimente os padres. Já tem? Ok. Faça a sua pergunta, por favor. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a todos, aos telespectadores, agradecer a atenção. E como eu cheguei agora, eu não sei o que já foi perguntado, né? Então, eu vou perguntar uma coisa meio maluca. O senhor é da área de imobiliária, né? Isso. As pessoas de idade, até que idade, por exemplo, uma pessoa pode adquirir um imóvel tranquilamente, sem medo de que seja barrado por qualquer motivo? Existe uma idade limite? Não. A jornalista Ivonita, quero responder. Não existe, enquanto a pessoa estiver na sua condição de exercer plenos direitos, de estar consciente daquilo que está realizando, não existe limite de idade. Existe sim um limite de idade quando o imóvel vai ser financiado. Aí o agente financeiro entende que a pessoa tem 80 anos. Ele não vai poder financiar um imóvel por 30 anos, porque entende que a pessoa não vai até os 110 anos. Então, ele limita o financiamento ao prazo de vida que ele entende que a pessoa ainda possa viver, até 85, até 90, por 10 anos ou por 5 anos. Essa é a limitação que existe. Caso contrário, a pessoa tem toda a liberdade de fazer os negócios como melhor entender. Não existe limitação. A não ser que ela esteja realmente incapacitada juridicamente através de uma decisão judicial que diz que ela não pode mais fazer os seus negócios por uma questão ou outra que os médicos vão atestar qual vai ser. Caso contrário, plenamente. Obrigada. Queremos também agradecer a presença do nosso ídolo maior, cantor, compositor, lançando o seu novo trabalho, Revelação de 2014. Rogério Blum, obrigado pela sua vinda, é um prazer tê-lo aqui conosco. Cumprimente o Dr. Valtoir Menegoto e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, Dr. Valtoir Menegoto. Quando se fala em condomínio, quem mora em prédio, nós temos muitas alegrias e várias tristezas, vários incômodos. Uma delas é a falta de educação, de respeito e de tantas outras coisas que eu não posso enumerá-las, de pessoas que atrasam propositadamente o condomínio. E houve uma época que o condomínio Valor, lá no Rio de Janeiro, onde eu morava,